Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Que alegria poder receber cada um de vocês uma vez mais aqui na nossa casa, onde olhamos para a palavra de Deus para entender tudo aquilo que Deus nos deixou. Nas profecias, nós temos uma grande vantagem, porque Deus antecipa os eventos finais e assim podemos nos preparar para tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre o texto perdido. Na verdade, será uma busca. Vamos olhar para vários textos na palavra de Deus para entender se existe qualquer referência que autorize ou que sugira a mudança do sábado para o domingo. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Quem mudou? Por que mudou? Para saber tudo isso, fica comigo porque a Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você, para sua família, que é continuar estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Porque nós temos aqui a maior e melhor escola bíblica do mundo, que ensina a palavra de Deus para milhares de pessoas todos os dias. São pessoas como você e como eu, que amam a palavra de Deus e querem entender ainda mais sobre as grandes revelações do Senhor. E todos os materiais que nós oferecemos aqui na Novo Tempo, ele chega até você sem nenhum custo, é gratuito. E você me pergunta assim, pastor, e como é que a Novo Tempo consegue? Porque aqui nós temos a ajuda e o apoio dos anjos da esperança. E eu quero aproveitar esse momento e agradecer cada um dos nossos anjos, aqueles que estão sistematicamente ajudando a Novo Tempo, estão acreditando no Novo Tempo, estão somando com o Novo Tempo, estão sendo uma bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o projeto Anjo da Esperança, tem algumas informações passando aqui embaixo na tela, tá bom? Então, é só olhar aí, entrar lá no nosso site e conhecer mais sobre essa iniciativa que transforma vidas. Cada programa, eu sempre mostro para você um material diferente que temos na Escola Bíblica. Uma revista Esperança, com diferentes temáticas, porque nós temos estudos para crianças, tem para adolescentes, tem para jovens, tem para mulheres, tem para homens, tem para viúvos, tem financeiro, tem sobre saúde emocional, tem de tudo, sobre oração, são temas assim riquíssimos. Eu quero mostrar para você hoje a revista Esperança Eu Creio. Esta revista aqui, ela trata sobre temas que são básicos da fé. Você que crê na palavra de Deus vai entender no que crê, por que crê e como crê. São vários temas aqui. Fala sobre batismo, nova terra, a volta de Jesus. E eu quero mostrar para vocês aqui o tema número 10, que é o tema que nós vamos falar hoje. Esse tema aqui fala sobre o domingo na Bíblia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o texto perdido. Nós vamos buscar se existe qualquer passagem na Bíblia que autorize a guarda do domingo no lugar da guarda do sábado. Esse capítulo aqui da revista Eu Creio vai tratar exatamente sobre o mesmo assunto. E o que você precisa fazer para ter acesso à revista Eu Creio? Você precisa ligar para nós. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode ir no nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Esse site que eu acabei de falar para você, vai chegar aqui, ó, exatamente nesta página, onde você vai encontrar Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você procura o estudo bíblico Eu Creio, para mim aqui já apareceu na primeira página, você escolhe e você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou você pode receber esse material pelo correio. É a sua escolha. Se você quer receber o material impresso pelo correio, você clica aqui, coloca os seus dados, valida os dados e então
você vai receber esse material gratuitamente aí na sua casa. É bom demais, né? Eu quero também te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá e escreve a Arena do Futuro e você vai chegar aqui, então, em nosso canal, onde estão todos os programas Arena do Futuro, para que você tenha acesso a esse material, a esse conteúdo. Já são centenas de programas que estão aí à sua disposição para que você continue entendendo e compreendendo ainda mais do amor de Deus. Você pode usar o canal aqui do Arena do Futuro como uma ferramenta de missão, uma ferramenta para compartilhar o Evangelho com as pessoas que você ama. Você vai lá, pega um vídeo desse aqui e compartilha o link e fala para as pessoas, olha, assiste esse material aqui, porque vai ser uma bênção para a sua vida. E assim, mais pessoas vão ter acesso àquilo que nós ensinamos no programa Arena do Futuro. Dito tudo isso, nós já estamos prontos agora para começar o tema de hoje, que vai falar sobre o texto perdido. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque eu já estou com a minha Bíblia aqui, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E começar na palavra significa que a Bíblia é o fundamento da nossa fé. Tudo o que eu ensino sobre religião, tudo o que eu ensino sobre Deus, tudo o que eu ensino sobre espiritualidade, tem que estar baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Em aspectos espirituais, a percepção humana, ou o desejo humano, a vontade humana, não vale nada. É o que Deus diz, é o que Deus quer, é o que Ele revelou. Então, o que nós precisamos agora é deixar de lado um pouco dos nossos pensamentos, das tradições religiosas, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viveu até aqui, e deixar tudo isso de lado para olhar para a Bíblia com o coração aberto, para entender o que Deus vai te dizer. Porque a mensagem de hoje, ela rompe com algumas ideias que muitas pessoas têm. E vai ser novidade para muitos de vocês o que eu vou falar aqui. Porque tem a ver com essa busca de um texto perdido que na verdade nem existe. E eu vou te mostrar que esse texto que muda o sábado para o domingo não existe. E você vai conformar e vai ficar claro para você, junto comigo, de que a Bíblia ela é clara. A confirmação é clara. Então, se a Bíblia é o fundamento da nossa fé, a pergunta que muitos fazem é por que tanta gente guarda o domingo, pastor? Hoje quase ninguém fala sobre o sábado, quase ninguém ensina sobre o sábado. Vocês aí no Novo Tempo falam do sábado, mas também se eu vou para um canal para cima, eu vou um canal para baixo, já estão ensinando uma coisa diferente. Ninguém está falando mais sobre o sábado. Como eu disse para vocês, a Bíblia é a base e é nela que devemos procurar entender e compreender. Para que não fique nenhuma dúvida, eu vou levar vocês para 9 textos da Bíblia. Porque são 9 textos que falam sobre o primeiro dia da semana. São 9 vezes que encontramos a expressão primeiro dia da semana, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Em português fica fácil, porque segunda é o segundo, terça é o terceiro, quarta é o quarto, quinta é o quinto, sexta é o sexto. Então não tem nenhuma dificuldade. O sábado é o sétimo e domingo é o começo do ciclo da semana, o primeiro dia. Então vamos entender o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana e juntos vamos chegar à conclusão se tem alguma referência ou não de mudança, se indica que a guarda agora passou de um dia para o outro. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Porque a Bíblia tem que dizer. Gênesis 1:15 diz assim, olha, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Alguma referência? Alguma indicação? Claro que não, pastor. O que nós temos aqui é apenas a história, como Deus criou. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Então, foi o primeiro dia. A Bíblia apenas está contando o que aconteceu. Está contando como foi. Vamos para a segunda referência. Mateus 28:1. Olha, veja, lá do Gênesis vai para o Novo Testamento. Você não tem nos outros livros da Bíblia nenhuma referência ao primeiro dia da semana. Vamos encontrar apenas lá no final do Evangelho de Mateus. 28, verso 1, diz assim, olha, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira, mas não deu tempo de preparar o corpo de Jesus, deixaram o corpo dele lá, descansaram no sábado conforme o mandamento, e no domingo, no primeiro dia da semana, foi que Maria Madalena e a outra Maria foram lá ver o sepulcro.
chegaram lá no primeiro dia da semana. A Bíblia apenas está contando o que aconteceu. Ela não está dizendo nada além disso. Não está indicando nada. Não está apontando para qualquer direção diferente do que a Bíblia sempre apontou. Então, é só um relato histórico, exatamente como foi lá em Gênesis 1. Vamos seguir. Tem mais texto, para ficar bem claro e evidente. Vamos para Marcos 16, 1. Agora no segundo evangelho. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Mais uma referência ao dia onde as mulheres foram até a sepultura quando Jesus estava morto. Elas chegaram lá e encontraram Jesus ressuscitado, mas a expectativa era de que ele estava morto, então elas iam preparar o corpo. Por isso elas compraram algumas especiarias, aromas, para usarem no embalsamento do corpo de Jesus. E quando elas iam fazer isso? No primeiro dia da semana. E por que não fizeram no sábado? Porque no sábado estavam guardando esse dia. Porque o sábado foi um dia que elas separaram para estarem em adoração a Deus, ainda que Jesus estivesse morto. Quer seguir mais um pouco? Tem alguma dúvida ainda? Vamos lá, vamos passar por todas para que não fique nada aí no seu coração. Vamos agora a Marcos 16, 9, o mesmo capítulo que fala sobre Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a Salomé chegando lá no sepulcro de Jesus. Diz assim, olha, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É também um relato histórico. Jesus ressuscitou no domingo. E nesse dia domingo, ele então aparece para Maria, que ele tinha expulsado 7 demônios. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou no domingo. Na Bíblia está evidente. Eu não estou dizendo nada diferente disso. Mas o que eu estou dizendo para você é que o fato de Jesus ressuscitar no domingo não mudou o dia de guarda. Se tivesse qualquer mudança, isso deveria estar claro na Bíblia. Mas não está, não tem. Esse texto está perdido no coração de alguns aí que querem provar o que a Bíblia não prova, que querem ensinar o que a Bíblia não ensina, que querem tentar levar as pessoas para uma compreensão que a Bíblia nunca fez. Portanto, quando você vai à Bíblia, quando você se aprofunda na Bíblia, quando você pergunta para a Bíblia o que ela tem a dizer, ela vai te mostrar a verdade, ela vai te revelar a verdade. Porque a Bíblia, é o livro de Deus, é a maior revelação do Senhor, e é dela que eu preciso procurar as respostas para a minha resposta, para minhas dúvidas, para as minhas questões, para os meus questionamentos. Então, se eu estou na dúvida entre sábado e domingo, quem vai responder? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos seguir mais um pouco? Vamos para o 5º verso. Lucas 24, 1. Diz assim a Bíblia. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mais uma vez, uma referência às mulheres que iam ao túmulo de Jesus, e elas iam no primeiro dia da semana. Mas, nada mais do que isso. Apenas a informação. Apenas a descrição do que aconteceu. Quer mais? Vamos seguir. Opa, passei aqui. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida da entrada. Mais uma vez, nenhuma referência. Mais uma vez, nenhuma indicação. Apenas a descrição. Quer mais? Vamos lá. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja com vocês. Ah, pastor, agora parece que encontramos uma referência, pode dizer alguém. Está aqui, pastor, os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Os discípulos estavam em celebração agora no primeiro dia da semana. Será? Que tipo de reunião era aquela? Bom, a primeira referência que o texto nos dá é que eles estavam reunidos de portas trancadas com medo dos judeus. Não era nenhuma reunião de celebração, não era reunião de adoração, não era culto, não estavam guardando o domingo. Eles estavam trancados com medo. Segundo ponto, eles nem sabiam da ressurreição, eles não criam completamente na ressurreição. Como é que eles estavam celebrando? Jesus aparece no meio deles para confirmar a ressurreição. Então,
Não é uma reunião de culto aqui. Não tem nada de adoração. Se alguém usa esse verso para dizer, olha aqui, começou então a guarda do domingo neste momento, essa pessoa está completamente equivocada e está antecipando uma história que vai acontecer só depois. E não foi Jesus que mudou o sábado para o domingo, não. Foi outra pessoa que mudou. E nós vamos ver, nós vamos entender isso. Mas aqui não tem nenhuma referência, nenhuma indicação. Se agarra a Bíblia, viva a Bíblia, ande com a Bíblia, e você não tem engano, você não tem mentira. Aqueles que estão enganados porque querem. Porque quando vão para a Bíblia, fica claro, fica evidente. E você tem essa oportunidade. Você tem hoje o privilégio de entender e compreender o que talvez seus pais não entenderam. Talvez os seus avós não compreenderam. Você está recebendo uma luz que eles não tiveram. Aproveite para iluminar o seu caminho e se aproximar ainda mais de Deus. Vamos seguir, porque temos ainda mais 2 versos para ver. E vamos buscar esse texto perdido. 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe em casa, conforme a sua prosperidade, uma quantia, para que não se façam coletas quando eu chegar. Alguma referência de mudança? O que Paulo está dizendo, olha, separem a oferta. No dia que eu chegar, eu vou pegar com vocês, mas façam isso no primeiro dia. É só um pedido de Paulo, para que não seja feito no sábado, mas que aconteça no primeiro dia da semana. Nenhuma mudança, nenhuma alteração, nada que sugira que a igreja então agora deveria cultuar no dia de domingo, ao invés do dia de sábado. Mais uma referência, a última, Atos 20 e o verso 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de sair na noite do dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. A reunião era para partir o pão. Alguém pode até falar assim, pastor, olha aí, eles estavam partindo o pão, eles estavam celebrando. Então, essa celebração acontecia no dia de domingo, porque agora o dia de domingo era o dia especial, era o dia separado para os discípulos. Infelizmente, não. E por que não? Venha comigo até Atos 2,46. Lá é dito assim, olha, diariamente perseveravam unânimes no templo. E faziam o quê? Partiam o pão de casa em casa. Quando eles partiam o pão de casa em casa? Diariamente. Isso significa que não era apenas no primeiro dia da semana que eles repartiam o pão. Eles repartiam o pão todos os dias. Eles estavam partindo o pão de casa em casa, qualquer dia da semana. Não tinha um dia específico para fazer isso. Então, não tem nenhuma referência aqui em Atos 20, versículo 7, que sugira que partir o pão é só no primeiro dia da semana, porque eles partiam o pão todos os dias. Mas o que eles estão contando aqui é que nesse dia aqui específico, que era o primeiro dia da semana, Paulo ia viajar no dia seguinte, e ele então começou a pregar e foi até a meia-noite. Ele está contando uma história para nós. O texto está apenas dizendo o que foi, mas não tem nada, nenhuma alteração. Pastor, e se a Bíblia não fez isso? Se a Bíblia não deu nenhuma ordem? Se a Bíblia não deu nenhuma indicação para substituir o sábado pelo domingo? De onde veio isso? De onde surgiu isso? Precisamos entender isso de maneira muito clara. Isso precisa estar bem cristalino diante dos seus olhos, para que não fique nenhuma dúvida. Mateus 5,17, Jesus diz assim, olha, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Profetas são os demais livros do Antigo Testamento. Jesus está dizendo, tudo que está no Antigo Testamento, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Ou seja, tudo que está no Antigo Testamento continua valendo sim. O cumprimento se deu em Cristo, mas tudo que foi revelado antes de Cristo vale também, porque é palavra de Deus. Ele não aboliu nada, ele não tirou nada, mas ele cumpriu. Esse cumprimento de Jesus evidencia, obviamente,
que não há nenhuma mudança do plano da salvação do Antigo para o Novo Testamento. Segue sendo exatamente igual. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele foi convertido anos depois da ressurreição de Jesus. Ele, no começo, era um perseguidor, um homem zeloso, que estava no apedrejamento de Estevão, por exemplo. Esse Paulo, que escreveu metade dos livros do Novo Testamento, ele conhecia muito da graça, conhecia muito do Evangelho. E sabe o que ele fez? Ele guardou mais de 80 sábados que nós encontramos registrados no Novo Testamento. Textos que falam que ele estava guardando o sábado. Veja só, em Atos 13 e 14, Paulo guardou um sábado. Atos 13 e 44, outro sábado. Atos 16, 13, outro sábado. Atos 17, 2, mais 3 sábados. Atos 18, verso 4 e verso 11, aparece Paulo guardando 78 sábados. Se Jesus aboliu o sábado, não contou para Paulo, porque Paulo seguia guardando o sábado. Esse Paulo que é Paulo não sabia desse texto perdido? Quem é que sabe? Ninguém mais. Porque Paulo chegou ao terceiro céu. Ele foi na sala do trono de Deus. Ele esteve diante de Deus. Ele teve um encontro com Jesus. Este Paulo seguia guardando o sábado. Ele pregava no dia de sábado, porque não houve mudança. Venha comigo até Daniel 7:25. E aqui nós vamos encontrar um texto profético, falando dos momentos finais da história, onde é apresentado um chifre pequeno. Chifre representa poder. Esse chifre é pequeno porque ele começa pequeno, mas ele cresce. E ele alcança até o céu, diz o livro de Daniel. Ou seja, o seu poder e a sua influência vai ficando cada vez maior. Olha o que é dito sobre este chifre pequeno. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse poder, que é um poder político e religioso, é um poder que vai tentar levar as pessoas ao engano, à mentira. E como ele vai fazer isso? Mudando os tempos e a lei. Há um mandamento que fala sobre tempo. Esse mandamento é o quarto mandamento. É aquele que fala sobre o dia de sábado. Mudar tempo e lei dentro dos 10 mandamentos aponta para o quarto mandamento. O sábado, o dia que Deus separou. Esse poder trabalhou com toda a sua força. E, infelizmente, ele levou milhares e milhões de pessoas ao engano. Pessoas que acreditam hoje que o sábado já passou, que o sábado não importa, que o sábado é um dia qualquer, que agora nós celebramos a ressurreição no domingo. Mas não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é algo bem diferente disso. Essa mudança dos tempos e das leis é uma mudança contrária à vontade de Deus. Porque por quase 300 anos os cristãos guardaram o sábado. E quem mudou o sábado para o domingo foi o Império Romano. Não foi Jesus. Não foram os discípulos. Não foram os apóstolos. Não foram os autores da Bíblia. Quem mudou foi o Império Romano. Uma tentativa humana de juntar paganismo com cristianismo. E fez com que o domingo entrasse no lugar do sábado. Então, diante deste engano, você tem que buscar alguma evidência, uma prova, para isso que eu estou falando aqui, que não foi Jesus que mudou, e que foi o Império Romano, e que a tradição perdurou com isso. Venha comigo, vamos para o catecismo do reverendo Peter Geigerman. Diz assim, olha, qual é o dia de descanso? Pergunta. Resposta, o dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? É a pergunta. Resposta, observamos o domingo no lugar do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, no ano 336, do ano depois de Cristo, 336, depois que Jesus morreu, 300 anos depois, até lá era a guarda do sábado. Transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quer mais? Vamos agora para o Colégio de Douai, na França, escrito pelo reverendo Henri Touberville.
como podeis provar que a igreja possui poder de ordenar festas e dias santos? É a pergunta. Resposta. Pelo próprio ato da mudança do dia de descanso para o domingo, a qual todos os protestantes aceitam e, portanto, contradizem-se positivamente, observando estritamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festa ordenados pela mesma igreja. Ele está dizendo que quem ordenou o domingo foi a igreja, e os protestantes que deixaram o sábado e adotaram o domingo estão errando porque não adotaram os outros dias de festa dos católicos. Estão ficando apenas com o domingo. Está incompleto. É o que eles estão dizendo aqui. E o que escreveu o reverendo Stephen Keenan no Catecismo Doutrinal. Tendes outra qualquer maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Aí está lá a resposta. Não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado do sétimo dia pelo domingo. A igreja que mudou. Foi a tradição que mudou. O padre Enright Iowa oferecia $1.000 para qualquer pessoa que pudesse mostrar um texto, o texto perdido, que apontasse para a mudança do sábado para o domingo. Sabe o que aconteceu? Ele nunca pagou $1.000 para qualquer pessoa. Ninguém apareceu. Ninguém disse. Todos aqueles que hoje seguem a tradição da mudança não estão seguindo a palavra de Deus. Você pode olhar para algumas referências entre os protestantes. Eles vão dizer a mesma coisa. Os presbiterianos, lá no Tratado de Teologia de Dwight, diz assim, o sábado cristão, domingo, não se encontra na Escritura. O domingo não está na Escritura. Então isso vem da tradição. Os congregacionalistas também dizem assim, olha, não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana. Quer mais? Os episcopais, a festa do domingo, como outras as festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana. Não tem nada a ver com Deus. Para os metodistas, é certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco o há para santificar o primeiro dia da semana. Meu amigo, minha amiga, está claro para você. Você já sabe qual é o caminho, agora você tem que andar por ele. Ah, pastor, mas é tão difícil. Confia no Senhor, se agarra nele e ele vai te ajudar, ele vai te dar as forças necessárias. Você quer tomar uma decisão agora? Eu estou aqui com o WhatsApp do Arena do Futuro aberto. Vai aí no seu celular e coloca o número 1298-224-0616 e envia uma mensagem para nós. Coloca aí, o WhatsApp do Arena do Futuro. Você quer tomar uma decisão e viver de acordo com a vontade do Pai? Escreve aqui. Você quer agora se unir ao povo de Deus e ser batizado? Escreve aqui. Você quer conversar com alguém da nossa equipe, quer pedir um conselho, está desesperado, está à beira de fazer uma tragédia, de fazer alguma coisa errada? Vem agora para o nosso WhatsApp. Vamos conversar. Vem aqui para a gente entender o que você está passando e poder oferecer para você o bálsamo de Cristo que cura e sara as feridas. Então, não se demore mais. Anota aí, 1298-224-0616. Esse é o momento, a hora é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Você não tem o futuro, você tem apenas o presente. Então, você quer procurar a igreja adventista mais perto da sua casa? Coloque a mensagem para nós. Você quer ouvir uma oração? Coloque aqui para nós. Você quer um texto bíblico? Coloque aqui para nós. Só não fique aí, sem dizer nada. Só não deixe esse programa terminar sem você tomar uma decisão, porque Deus espera a sua decisão. Vamos orar? Deus querido, Pai nosso, eu entrego cada pessoa agora que ora comigo, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos dê forças e nos ajude a andar nos teus caminhos. Que os nossos problemas, Pai, não nos atrapalhem de estarmos ao teu lado e vivemos de acordo com o teu querer. Por isso nós oramos nesse momento e lhe agradecemos no nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Amém.